Rochas rolando pelas encostas de um vulcão barulhento, empurrando outras rochas maiores em seu caminho e, eventualmente, caindo no oceano em uma cascata enorme, causando uma onda de uma altura que o mundo nunca viu antes. Isso é o que pode acontecer se o Illina Slump, no Havaí, cair na água. O vulcão Kilauea está longe de estar dormente. A última erupção ocorreu em 2018. Suas erupções são geralmente acompanhadas por terremotos de diferentes magnitudes, e a cada um deles, as rochas de magma nas encostas se movem para baixo. Essas formações rochosas são chamadas de dobras sim-sedimentares, ou slumps, e o Illina Slump é o maior exemplo. Em 1868, a mudança dessa dobra causou uma onda gigantesca que alcançou 18 metros. Mas o que é mais preocupante é que há cerca de 110 mil anos houve um deslizamento de terra que levou a um dos terremotos mais poderosos de todos os tempos, que por sua vez provocou um mega tsunami de mais de 300 metros de altura. Os cientistas estão preocupados que tal evento possa se repetir no futuro. Se isso acontecer, a onda pode engolfar todo o Havaí e atingir facilmente as costas da América do Norte e do Sul. Os geólogos são rápidos em garantir, no entanto, que um deslizamento de terra como esse é improvável de ocorrer no futuro próximo. É muito cedo para isso. Mas quando finalmente acontecer, as consequências serão catastróficas. Tenha um bom dia! O Parque Nacional de Yellowstone, no oeste dos Estados Unidos, é mundialmente famoso por suas vistas deslumbrantes e especialmente pela colorida grande fonte prismática em seu coração. Mas todos devemos ficar cientes de que Yellowstone é, antes de mais nada, uma enorme caldeira vulcânica, basicamente um supervulcão adormecido. A diferença entre um vulcão normal como o Kilauea e um supervulcão é que esse último é milhares de vezes mais poderoso. Imagine uma erupção lançando toneladas de rochas enormes e rios de lava quente, nuvens cinzas que fazem os países interromperem as viagens aéreas por semanas. E agora multiplique tudo isso por 1000. É assim que seria uma erupção do Yellowstone. No início, uma enorme área no meio do Parque Nacional iria tremer, desmoronar. Então haveria uma explosão de megatons. Os fluxos de lava e as rochas de magma cobririam uma área de cerca de 100 quilômetros quadrados, aproximadamente metade de Washington. Mas o maior perigo são as cinzas vulcânicas. A pluma cinzenta subiria quilômetros e seria carregada pelo vento em todas as direções. Como a erupção estaria longe do normal, a propagação e os danos também seriam muito maiores do que o habitual. A cinza é espessa e pesada, por isso cobriria uma vasta área como uma capa, destruindo plantações e até edifícios. Pior ainda, se espalharia no ar e bloquearia o sol, levando a uma queda drástica na temperatura e um inverno artificial. Mesmo vulcões regulares podem reduzir as temperaturas em alguns graus em todo o mundo, enquanto um supervulcão pode causar uma nova idade do gelo. Felizmente, as chances de o supervulcão de Yellowstone entrar em erupção no futuro próximo, ou mesmo distante, são extremamente baixas. Foram apenas 3 na história da Terra, e não há evidências de que tal desastre deva se repetir. Os cientistas estimam a probabilidade em 0,00014%, que é menor do que as chances de um asteroide destruir todos. Falando nisso, se os dinossauros pudessem falar e pelo menos ainda estivessem vivos para isso, eles diriam que a ameaça de asteroides é a mais real possível. Cientistas da NASA dizem que rastrearam 90% de todos os que estão próximos à Terra de tamanho significativo e nenhum deles é motivo de preocupação. Mas ainda existem outros 10% sobre os quais não se sabe nada. Além disso, os asteroides podem mudar sua rota por causa da atração de outros corpos celestes e eventualmente vir em nossa direção. Que sorte! Se um asteroide grande o suficiente, algo como 1,5 km de diâmetro, atingir a Terra, ele primeiro causará uma explosão poderosa o suficiente para apagar uma dúzia de grandes cidades em questão de segundos. Então, o impacto levantará uma nuvem de poeira e detritos que bloquearão o Sol, assim como a nuvem de cinzas de um vulcão, e causará um inverno de séculos em todo o planeta. E mesmo se cair no oceano, o que é mais provável, a onda resultante terá vários quilômetros de altura, varrendo as cidades costeiras da face do planeta. Mas pelo menos não haverá uma nova idade do gelo. Embora os cientistas tenham certeza de que tal ameaça não existe no futuro próximo, ela não pode ser completamente descartada, e a humanidade precisa de pelo menos 5 anos para se preparar para um evento assim.
Se um grande asteroide próximo à Terra mudar de repente seu curso e virar em direção ao nosso planeta, não teremos chance contra ele. Alguém topa assistir a um filme de desastre? Uma calamidade muito mais provável, porém, está bem abaixo dos nossos pés. É a falha de San Andreas, na Califórnia. Ela está pronta para a ruptura há anos, e os cientistas estimam que um terremoto ao longo desta linha provavelmente ocorrerá nas próximas 3 décadas. E quando acontecer, não será legal. Eles esperam uma magnitude de 8.0, que é comparável a alguns dos terremotos mais devastadores da história. É ainda mais perigoso porque a Califórnia é o lar de algumas das cidades mais populosas do oeste dos Estados Unidos, incluindo Los Angeles e São Francisco. Prédios altos são comuns por lá e particularmente vulneráveis a tremores subterrâneos. O terremoto de San Andreas pode causar muitos danos às cidades e ao campo. Na pior das hipóteses, o solo pode se abrir, destruindo edifícios, fazendas e mudando completamente a paisagem. Ainda assim, os cientistas acreditam que a probabilidade de tal terremoto é de apenas 7% nos próximos 30 anos. Então há uma chance bastante grande de nunca vermos isso em nossas vidas. No entanto, há outro perigo de terremoto não muito longe do anterior: o megaterremoto no Chile. O país fica logo acima da zona de subducção, uma área onde 2 placas tectônicas se encontram e ficam uma abaixo da outra. No local do encontro, o estresse é acumulado por causa de seu movimento contínuo. E uma vez que a tensão é excessiva, ocorre um grande tremor de terra. O Chile teve muitos terremotos nos últimos anos, e os cientistas estão preocupados que isso seja o preparo para um realmente grande. Eles acreditam que o evento pode acontecer antes do final do século e seja devastador para a área costeira. Mesmo tremores menores causaram tsunamis que inundaram a costa oeste, e um enorme como esse provavelmente levantará uma onda de altura incrível. O lado bom é que o Chile agora sabe se preparar com antecedência para os desastres naturais que se avizinham. E os geólogos têm certeza de que as pessoas serão capazes de fugir antes que o terremoto aconteça. Em setembro de 1859, o astrônomo Richard Carrington estava olhando para o Sol e de repente viu um clarão brilhante em sua superfície. Ele fez uma anotação em seus registros, mas só percebeu quão importante era alguns dias depois. A energia daquela explosão chegou à Terra e a atingiu diretamente, fazendo com que a aurora boreal surgisse acima de Cuba e queimando linhas telegráficas em todo o mundo. O fato apelidado de Evento Carrington foi uma tempestade solar. Sismo e tsunami do Oceano Índico de 2004, Indonésia. Um sismo submarino começa pela manhã. Seus tremores causam uma série de ondas de tsunami. A maior atinge o tamanho do Arco do Triunfo em Paris. Mega tsunami do vulcão Unzen. Uma poderosa erupção vulcânica desencadeia um deslizamento de terra de uma cúpula de lava de 4.000 anos. Ela varre a cidade de Shimabara e atinge o mar, gerando um mega tsunami. Mega tsunami da barragem de Vajon, Itália. Um deslizamento de terra arrasta 200 milhões de metros cúbicos de floresta, solo e rocha para o lago. Uma parede escura de água cobre o céu sobre uma pequena vila no fundo da represa Vajon. Então, com um rugido ensurdecedor, a onda atinge a beira da barragem, destruindo tudo em seu caminho. Mega tsunami do Monte Santa Helena, Estados Unidos. Quando o vulcão entrou em erupção, 460 metros do topo do Monte Santa Helena desmoronaram, causando um grande deslizamento de terra. Uma parte dessa avalanche mergulhou no lago Spirit, empurrando as águas do lago em uma série de ondas quase tão altas quanto a Torre Eiffel. Tsunami da Baía Lituya, no Alasca. Um deslizamento de terra causado por um terremoto cria uma mega onda. Ela surge sobre a península e carrega consigo árvores, plantas, solo e até rochas para a rocha matriz. Molokai, Havaí. Um terço do vulcão East Molokai desmoronou no Oceano Pacífico, causando um tsunami do tamanho do segundo edifício mais alto do mundo, a Torre de Xangai. As ondas atingiram México e a Califórnia. O tsunami do asteroide de Yucatán. O asteroide, que dizem ter eliminado os dinossauros, atingiu a península de Yucatán, criando um mega tsunami, o maior da história da Terra. A primeira onda é quase 2 vezes maior que o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa. O furacão Mitch. Mitch se formou no oeste do Mar do Caribe.
ele se fortaleceu rapidamente para se tornar o 8º furacão mais poderoso do Atlântico. A tempestade despejou 10 centímetros de chuva por hora durante 2 dias em Honduras. Causou terríveis deslizamentos de terra e inundações. Furacão Ellen. Rara e extremamente poderosa, foi uma das poucas tempestades a atingir a categoria 5, a mais alta possível, causando mais de 2 bilhões de dólares em danos. O grande furacão de 1780. Depois de derrubar Barbados, a tempestade continuou, arrancando a casca das árvores na Martinica e em Santa Lúcia e seguindo adiante. Este terrível desastre natural durou 6 dias. Furacão Dorian. Foi o ciclone tropical mais poderoso a atingir as Bahamas. O furacão achatou a maioria das estruturas das ilhas e as arrastou para o mar. Furacão Vilma. A tempestade ocorreu no Mar do Caribe, perto da Jamaica, e se dirigiu para o oeste. 2 dias depois, ganhou potência suficiente para se transformar no furacão mais intenso já registrado no Oceano Atlântico. Furacão Patrícia. Uma tempestade normal que desenvolveu um olho bem definido e se transformou em um furacão de categoria 5 em apenas 24 horas. Em certo ponto, viajava mais rápido do que uma Ferrari, se movendo em sua velocidade máxima. Isso tornou Patrícia o ciclone tropical mais intenso já registrado no mundo. Terremoto de Kamchatka. Aconteceu no início da manhã, a 130 quilômetros da costa de Kamchatka. Os tremores de terra produziram um tsunami. As 2 primeiras ondas foram catastróficas, até 18 metros de altura. A terceira foi bem mais fraca. Terremoto de Valparaíso, Chile. Aconteceu por volta das 5 da manhã, ao longo do limite de 2 placas tectônicas. O tsunami, desencadeado pelo terremoto, varreu 1.000 quilômetros da costa do Chile. Terremoto de Tohoku, Japão. Os primeiros tremores de terra começaram em grandes profundidades subaquáticas. O terremoto foi tão forte que moveu a ilha principal do Japão. Ele deslocou o planeta em seu eixo em até 25 centímetros e aumentou a velocidade de rotação. O desastre também desencadeou um tsunami com ondas de 40 metros de altura, que viajaram 10 quilômetros terra adentro. Terremoto do Oceano Índico, Sumatra. Um arrebatamento ao longo de 2 placas tectônicas desencadeia um terremoto submarino. Começa por volta das 8 horas, perto do norte de Sumatra, na Indonésia. Fez o planeta vibrar 1 centímetro, provocando terremotos em todo o mundo, até no Alasca. Grande terremoto do Alasca, Estados Unidos. O terremoto mais poderoso registrado na América do Norte durou 4 minutos e 38 segundos. Uma rachadura de 966 quilômetros de extensão causa terríveis deslizamentos de terra e um tsunami de 8 metros. Áreas a 320 quilômetros de distância se elevaram em 9 metros. Outros lugares afundaram 2 metros permanentemente. Grande terremoto de Valdívia, de 1960, Chile. O grande terremoto chileno começou à tarde e durou não menos que 10 minutos. O desastre afetou uma área maior que o Mato Grosso do Sul. Ele desencadeou tsunamis que atingiram as costas do Havaí, Japão, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia. Um tornado mediano geralmente dura menos de 10 minutos, mas há exceções. Tornado El Reno, Oklahoma. Foi considerado o tornado de maior diâmetro do mundo. Na parte mais larga, chegou a 4 km de diâmetro. Tornado Perryville, Estados Unidos. Ocorreu por volta das 2 da manhã e começou com a derrubada de árvores de madeira nobre e a destruição de construções de pedra. Então o redemoinho ficou ainda mais forte. Atingiu a altura de prédios de 2 andares e virou e atirou carros como se fossem de brinquedo. Tornado de Bridge Creek Moor. Quando chegou à cidade de Bridge Creek, sua largura chegava a 2,5 km no auge. A velocidade do vento no tornado atingiu mais de 480 km por hora. Este desastre natural causou $1 bilhão em danos. Se houvesse cataclismos na Terra a cada 5 minutos, as condições de vida em nosso planeta seriam quase as mesmas, como há 4,5 bilhões de anos. Naquela época, mares e oceanos ferviam, raios caíam por toda parte, placas tectônicas mudavam de forma, corria lava dos vulcões. E o pior, sem internet. Nosso planeta parecia um enorme caldeirão fervendo, onde a vida estava sendo gradualmente criada. Se ele começar a ferver novamente, pode destruir quase toda a vida por aqui.
Cataclismos consecutivos. Não custa simular como seria. Vamos imaginar? Que tal? Bom dia! Você acorda em um pequeno bunker subterrâneo. O sensor sísmico indica que um terremoto de 7 pontos começará em alguns minutos. Melhor preparar uma enorme mochila à prova d'água e subir as escadas. O bunker subterrâneo é protegido das atividades sísmicas, pois ele se movimenta com o solo. Então, é seguro aqui. Mas é preciso sair do abrigo, pois os suprimentos estão acabando. Além disso, ontem você ouviu um sinal de rádio dizendo a todos os sobreviventes para irem para o sul imediatamente. As coordenadas que deram não estão longe da sua localização. Hora de se apressar antes que o cenário mude novamente. Você abre a escotilha e se vê no meio do deserto. Quase não dá para ver o sol naquele céu cinza. O chão está tremendo, mas você não tem medo. Não há casas nem edifícios, nada que possa cair sobre sua cabeça. Você mantém-se perfeitamente equilibrado e o terremoto não o abala. É como pular em um trampolim. O único perigo são as crateras profundas no solo, mas sua habilidade lhe permite facilmente saltar sobre elas. Depois de um intenso aquecimento matinal, você decide tomar o café da manhã e tira uma lata da mochila. Ainda há alguns minutos antes do próximo desastre, e enquanto come, lembra quando seu bisavô lhe contou como tudo isso começou. Antes, o planeta era dividido em territórios chamados países. Milhões de pessoas viviam aqui, então algo terrível aconteceu. As placas tectônicas começaram a se mover e a temperatura do ar e a pressão atmosférica passaram a mudar rapidamente. Em um dia, terremotos destruíram cidades inteiras. Tsunamis e inundações arrastaram as ruínas que restavam. Cinzas vulcânicas bloquearam a passagem da luz solar. Os incêndios florestais destruíram quase toda a vegetação. E as erupções envenenaram o ar. Poucas pessoas conseguiram se adaptar a condições tão adversas. E você é um sortudo por ser uma delas. Quando termina o café, você é distraído por outro tremor de solo. Hora de seguir em frente. Muitas pessoas viajam pelo mundo sozinhas, por considerarem esse modo de vida mais seguro. Algumas formam pequenas comunidades, mas ninguém fica no mesmo lugar por muito tempo. Toda a sua vida está em movimento, mas você não entra em pânico. Uma das principais regras durante desastres naturais é manter a calma. Portanto, todos os sobreviventes têm nervos de aço e excelente condicionamento físico. Então corre alguns quilômetros ao sul e de repente sente um cheiro estranho e coloca uma máscara de gás. O terremoto provocou uma erupção límnica. O dióxido de carbono natural é liberado do solo para a superfície. Você se sente confortável com a máscara de gás, mas não consegue correr rápido com ela. Bem à frente vê uma floresta verde, um lugar raro que não foi afetado pelos incêndios. Aí tira a máscara de gás e vai até uma árvore para se abrigar na sombra do sol escaldante. Essa área verde é rica em vegetação. Flores coloridas, morangos e muitas outras bagas crescem aqui. Mas você está preocupado. Essa terra fértil existe por estar perto dos vulcões. Eles expelem magma subterrâneo rico em vitaminas e minerais. Por isso a vegetação cresce. Dá para avistar uma montanha alta lá longe. É o vulcão. Um tremor subterrâneo ocorre novamente e provoca uma erupção. Tempo de colher alguns morangos e fugir dali o quanto antes. A lava escorre da boca do vulcão e provoca um incêndio na floresta. Você retira da mochila um patinete elétrico dobrável e dirige para longe da montanha em chamas o mais rápido possível. O céu está coberto de cinzas vulcânicas, mas isso não é por muito tempo. Um vento forte sopra, aumentando a cada segundo que passa. Dá para perceber que um furacão está avançando na sua direção. Você pega uma pequena pá e cava um buraco no chão. O solo está seco, mas ainda há força suficiente para abrir uma abertura no chão em alguns minutos. Você se joga no abrigo e se cobre com uma tenda de proteção. O furacão sopra as cinzas vulcânicas em diferentes direções e o ar fica limpo novamente, mas o fogo não para. O vento se espalha pela floresta. Hora de sair do buraco e colocar a máscara de gás novamente. Há muita fumaça ao redor e está um calor insuportável. Você sabe que o furacão não poderia simplesmente aparecer sem nenhum motivo. Os furacões se formam quando o ar quente e úmido colide com a superfície do mar e sobe em direção ao céu. Portanto, há água por perto. Ótimo, porque deu sede e é preciso se acalmar. Um som alto explode atrás. Você se vira. Uma onda de água gigante se aproxima do fogo. Sem pânico, você tira o colete salva-vidas da mochila, retira a máscara de gás e coloca uma de mergulho e pés de pato. A onda o leva, mas você não se afoga. Ao longo desses anos de sobrevivência, aprendeu a nadar muito bem.
Então se agarre em um tronco que vai passando e espera pacientemente que a enchente seja substituída por outro desastre natural. Por 5 minutos, você navegará sob um céu negro e tempestuoso que brilha com os relâmpagos. Apesar das ondas, tenta remar para o sul. Está ficando muito frio. E então finalmente avista a costa. Mas não é um continente, e sim gelo. Um vento forte trouxe um ciclone frio que causou uma mudança rápida na temperatura. É como se estivesse na Antártica. Há neve e nevascas por toda parte. O frio é congelante e você pega um fino cobertor espacial feito de papel alumínio e caminha lentamente para o sul. Embaixo da roupa coloca papel amassado, plástico bolha, pedaços de algodão. Tudo isso também ajuda a aquecer o corpo. Ao longo do caminho, coleta várias garrafas com neve dentro para derreter mais tarde. Cincelos se formam em seu rosto e você não consegue enxergar por causa da tempestade de neve. De repente, a neve começa a esmagar sob seus pés. O gelo derrete e se transforma em água. Uma corrente de ar quente sopra em seu rosto. Você se encontra em solo firme e seco, olhando para o céu e depois para o relógio. 5 minutos se passam e o céu está novamente coberto por nuvens negras. Você tira uma placa de metal da mochila e cobre a cabeça com ela. Poucos segundos depois, é atingido por uma forte chuva e granizo. Pedras de gelo gigantes batem no seu escudo de metal, mas você fica calmo e até com um sorriso no rosto. O solo fica molhado e instável por causa delas. Quando o granizo cessa, você retira todos os materiais isolantes de calor debaixo das roupas e os guarda na mochila. Em seguida, pega algumas barras de aço, todas cobertas com fio de cobre. Aí faz uma emenda com elas, o que resulta em uma longa antena, a crava no chão e foge. Depois do granizo das nuvens de chuva, um raio atinge o solo. Mais precisamente o para-raios recém-construído. Você espera que a tempestade termine, então o desmonta e o coloca de volta na mochila. Começa um intenso calor. Você bebe um pouco de neve derretida e parte pelo deserto. A terra estremece e sua aventura recomeça. Terremotos, dióxido de carbono, incêndios, inundações, nevascas, tsunamis, relâmpagos. E de novo, e de novo, e de novo. Com a ajuda de uma bússola, você continua sua jornada e atinge seu objetivo alguns meses depois. E vê uma longa antena fixada no solo. Trata-se de um sinalizador para entrar em uma cidade subterrânea. Ela é construída a partir de dezenas de bunkers enormes, ligados uns aos outros por túneis.